Olá, coletivo! Tudo bem? Eu sou a Roberta e hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço para conservar a minha massa, como é que eu guardo o meu polymer clay ainda cru e quais os cuidados eu tenho na hora dessa conservação. Vamos lá? As minhas massas cruas eu gosto de guardar dentro de uma caixa de plástico, sempre tampada. E aí aqui dentro eu tento separar aqui as massas que eu ainda não abri. Então, eu tenho aqui uma noção das cores que eu tenho, essas ainda estão fechadas. E aqui as massas já abertas, que geralmente é aqui que mora o problema. Hoje tá um pouquinho mais arrumadinho, porque eu ia filmar para vocês, mas geralmente é mais ou menos assim que eu guardo. Eu coloco dentro da caixa grande uma caixa menor, porque aí eu consigo tirar essa caixa e levar para onde eu quero. Aqui dentro eu pego as massas que eu ainda não condicionei. Então, por exemplo, essa daqui já tá aberta, mas eu não condicionei o saquinho, a caixinha inteira. Então, eu guardo dentro de um saquinho, ainda na embalagem original, quando a embalagem ainda tá inteira. Então, aqui eu tirei só um pedacinho, eu tento manter na embalagem, até para ter uma noção de que cor que é, que marca que é e tudo mais. Eu não tenho muita massa, então para mim é até um pouco fácil de manter o meu controle, uma noção das cores. Aí, eu faço, para quem já conhece um pouquinho do meu trabalho, sabe que eu gosto de trabalhar bastante com florzinhas e fazer um pouquinho de bordado em cerâmica plástica. Então, eu tenho bastante pedacinhos que já foram condicionados e que eu já trabalhei com flores e tudo, então eles são um pouco complicados de guardar. O que eu fiz? Eu peguei saquinhos desses tipo Ziploc. E aí eu guardo tanto o meu scrap, que é aquela massinha que eu já juntei várias outras. Eu tento guardar, sempre que possível, elas bem retinhas. Facilita na hora de eu enxergar o que é isso. E fechadinhas aqui no Ziploc. Então, fica bem fácil de localizar a massa. Aí, eu inventei esse tipo de cabidinho para colocar aqui assim, e eu consegui enxergar essas massas pequenininhas. Outras massas que eu já condicionei, mas que sobrou muita coisa, eu condiciono nos saquinhos, também sempre retinhas. Mais ou menos assim. O que eu uso para guardar a massa? Eu comprei um rolinho, como esse daqui, de plástico. Esse plástico, ele é apropriado. Eu comprei esse material, eu comprei numa loja na República Tcheca, quando eu tava morando lá. Então, era um material que era próprio para embalagem de cerâmica plástica. Caso você não tenha informação do que é feito a bobina, faça sempre um teste, tá? Não confia guardar o seu estoque, embalar o seu estoque num material em que você não tem conhecimento do que é. Aqui são os saquinhos que eu comprei também nessa mesma loja, que são os Ziplocs. Eles são de plástico número 4 e eles também são apropriados para guardar a cerâmica plástica. Na loja que eu comprei, eles já me deram essa informação, mas é sempre aconselhável que você faça o teste antes de confiar, né? De guardar as suas massinhas num plástico que talvez não seja o mais apropriado. Uma outra preocupação é em relação a armazenar as suas massas ou seus trabalhos em progresso. Eu costumo guardar nessa caixinha fechada, ela é menor do que a outra caixa era maiorzona. E aí eu uso bastante esses plásticos que são de pasta. Esse daqui funcionou muito bem pra mim, foi muito legal. Então, eu comprei, assim, tipo um cento, né? E aí, eu sempre armazeno os meus trabalhos dentro dele. Esse daqui é um exemplo, então, eu dobro o plástico no meio, essa massa ainda tá crua. É um trabalho que eu comecei, mas eu
teve sobras, então eu não precisei usar tudo de uma vez, mas eu posso guardar para usar num próximo trabalho. Então, ele tá aqui armazenadinho, eu dobro o plástico no meio, acondiciono a minha peça, o meu trabalho, e aí dobro em cima. E aí eu vou colocando em cima conforme a necessidade. Alguns trabalhos eu preciso ter um pouco mais de cuidado e eu não posso simplesmente ir empilhando. Esses não teve problema de guardar assim. Essas massas que estão aqui dentro estão todas cruas. Eu preciso tomar bastante cuidado para que não entre poeira ou que não sofra nenhum tipo de contaminação aqui do ambiente onde eu trabalho. Sempre fechadinha. Nesse armarinho eu guardo alguns restinhos. Sabe aquele restinho que sobra quando você a massa já tá curada e você vai furar a massa, por exemplo, para fazer passar as argolas e sobra esse pozinho? A gente nunca joga fora. Eu tento juntar por trabalho ou por semelhança de cor para não ficar muito bagunçado, mas geralmente eles são coloridos, eles não têm. Aqui, esse daqui ele tem um pouco mais de branco. Esse daqui ele tem um pouco mais de marrom, azul, então eu tento separar assim. Esse gaveteiro, ele é um gaveteiro que tá na minha família há talvez mais do que a minha idade. Ele era do meu pai e uma das coisas que eu trouxe comigo, uma coisa pesada, que foi um trabalho danado para trazer. E ele era um armarinho de ferramentas e eu mantive, inclusive, os nomes aqui do que ele guardava. Eu fiz um teste uma vez para tentar guardar a cerâmica plástica crua aqui dentro e não deu certo, porque reagiu. Vocês estão vendo aqui a reação que teve das cores em que eu deixei aqui. Ele vai corroendo o plástico, ele faz tipo um buraco e as massas foram perdidas. Foi um teste que eu fiz, então tudo bem, era scrap clay, não era restinho de massa, mas eu já sei que eu não posso acondicionar a massa aqui crua. Eu posso embalar num plástico e guardar aqui dentro, mas aí não fez mais sentido, então eu comecei a guardar na caixa, como eu falei pra vocês. Guardei aqui um exemplo do que não fazer, que é guardar a sua massa ou deixar a sua massa em cima de um papel, porque o papel vai sugar todo o óleo dela. A menos que seja para fazer algum tipo de trabalho que peça que a sua massa esteja mais seca, ou num dia muito quente em que você queira realmente secar um pouquinho a sua massa, né? Deixar ela menos mole. Mas não deixa a sua massa em cima do papel para ela poder ser acondicionada, porque ela vai perder as características dela, tá? Esse daqui foi um testezinho que eu deixei para mostrar para vocês, mas é algo que vocês não devem fazer. Gostaram? E vocês? Como é que vocês guardam a cerâmica de vocês? Como é que vocês acondicionam o polymer clay? Como é que vocês organizam o estoque? Divide com a gente, faz um videozinho, mostra pra gente, a gente tá sempre aprendendo juntas, não é mesmo? E, bom, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários que vamos responder com certeza. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!